Olá pessoal, estou de volta aqui para nossa segunda live. Quem já me viu falando aí do meu bloqueio, né, do porquê eu fui bloqueado, só ressaltar que o meu último bloqueio foi por ter feito apenas 4 compartilhamentos, tá? 4 compartilhamentos de um vídeo, o Facebook já me bloqueou, entendeu? Porque quer que eu pague pelos vídeos que eu faço. Gente, estou aqui para divulgar um livro que já está publicada a capa dele, a contracapa, aqui na nossa página, que é o livro Iniciação à Teologia, do Stanley J. Grant e do Roger A. Olson. Tá? Então, Iniciação à Teologia, pensando aí das pessoas que querem saber um pouco mais sobre teologia, não sabem por onde começar, até porque teologia é um assunto muito extenso, né, com muitas vertentes, muitas áreas e sub-áreas, e por onde começar, né? Então este livro é muito bom, né? É apenas um livrito que tem a finalidade de te levar mais para dentro da teologia, tá? E por um ponto, na minha opinião, bem seguro. Então eu estou aqui para falar sobre a iniciação à teologia, vou falar sobre a introdução deste livro e acho interessante a gente discutir os tópicos que esse livro nos coloca aí, tá? O primeiro deles é a grande rejeição que as pessoas têm à teologia. Essa rejeição hoje em dia não é apenas de membros de igreja, também é de pastores, tá legal? Então, muito sério o que está acontecendo hoje. A igreja cristã, de um modo geral, não tem mais se interessado por teologia e isso tem trazido consequências péssimas para a igreja. Vamos lá para uma pesquisa que foi feita em 1994 e divulgada na revista Christianity Today, colocando aí, né, como prioridades, né, quais eram as prioridades, as características de um pastor para ele se tornar um pastor de uma igreja, o que faria alguém ser escolhido para se tornar o guia espiritual, o líder espiritual de uma certa igreja. Bem, para, não sei se surpresa, né, ou até uma coisa um tanto que óbvia, tanto os leigos, ou seja, membros de igreja, quanto pastores, colocaram o conhecimento teológico em último lugar para que alguém se torne um pastor. Eram 5 características, a pessoa tinha que escolher essas 5, organizar, e o conhecimento teológico ficou em último lugar. Possivelmente, se não tivesse o conhecimento teológico, talvez não fosse nem colocado nessas listas, porque as pessoas hoje acham que conhecimento teológico é sinônimo de esfriamento. E isso é um grande problema, porque a gente tem uma igreja que deu as costas à teologia e está sofrendo demais por não ter pensadores, por não ter teólogos, por não ter pessoas capazes de instruir a sua organização religiosa e as pessoas que pertencem a esse corpo. Bem, qual o temor desses dois autores em relação ao cristianismo? Primeiro temor é que o cristianismo se torne mera religião popular. Quando a gente fala de mera religião popular, não é dizer que o pobre não possa ter religião. Na verdade, não tem nem a ver apenas com pobreza, tem a ver com conhecimento. Muitas pessoas com dinheiro e condições financeiras são absolutamente pobres de leitura, absolutamente pobres de cultura e pobres de conhecimento. Então, parece que há uma rejeição a qualquer tipo de pensador cristão e isso tornaria o cristianismo uma mera religião popular, como seria a colocação das palavras dos próprios autores. Segundo medo dos autores seria que o cristianismo se tornasse uma religião presa à mera subjetividade. Bem, a gente vive um paradoxo que acho que todo bom cristão, ou grande parte dos bons cristãos, se apresentariam a você como fundamentalistas, como pessoas que conhecem, que dão muito valor à Bíblia, que prezam muito a Bíblia, e na prática a maioria das pessoas ditas fundamentalistas pouco conhece a Bíblia. Tá? Esse acréscimo dos fundamentalistas é meu, ele não falou sobre fundamentalismo, mas me parece que mesmo as pessoas se dizendo fundamentalistas, mesmo elas se dizendo amantes da Bíblia, me parece que as doutrinas, a maneira de pensar, a maneira de enxergar o Evangelho está muito presa à mera subjetividade. A pessoa acha que tem que pensar daquela maneira, não tem uma base nem na Bíblia, nem na tradição cristã, e ela sustenta aquele pensamento sem muita argumentação ou base para aquilo que ela fala. Terceiro temor
é que o cristianismo se torne uma religião esvaziada de credibilidade perante a opinião pública. Isso é um grande problema, isso está acontecendo. As pessoas em geral, infelizmente, elas não estão tendo acesso ao cristianismo, elas estão tendo acesso a uma caricatura do cristianismo. Isso é péssimo, tá? Sendo o que as pessoas estão vendo uma mera deturpação do cristianismo, o cristianismo tende a não ter credibilidade. Num país como o Brasil, em que as pessoas leem pouco, se informam pouco, em que a Bíblia do nosso vizinho é a gente, né? Você é a Bíblia do seu vizinho, isso faz com que, de um modo geral, o cristianismo não seja muito bem visto. Ele perca a credibilidade, ainda mais no Facebook, na multiplicação de palavras, me desculpe o termo, mal ditas, de péssimas colocações, de péssimos vídeos que foram colocados, muitas vezes com intolerância religiosa, muitas vezes com ataques gratuitos a pessoas pela sua ideologia, tá? Não ataque a ideologia, mas as pessoas. O cristianismo tem sido esvaziado da sua credibilidade. E os problemas destacados na introdução deste livro são, primeiro, o nível cultural baixo dos cristãos. O que eu digo sobre isso, pessoal? Eles falam isso com base na cultura estadunidense, ou seja, norte-americana. Você imagina no Brasil, em que as pessoas leem muito menos, em que as pessoas têm muito menos acesso a livro, tanto pelo preço do livro, quanto pela educação do Brasil, que é ruim, e não é só em nível público, mas também no nível particular. Eu sou professor, eu conheço a realidade, né, da educação de um modo geral, tá? E digo que o nível cultural do brasileiro, de um modo geral, é muito baixo. Posso comprovar isso por estatísticas. Havia uma comparação muito interessante, embora eles tivessem falado dos Estados Unidos, mas uma comparação interessante em termos de leitura, que nós brasileiros lemos em média 4 livros e os nossos vizinhos argentinos leem 10 por ano. Então aqui a gente está mal até para a América Latina. As prioridades da educação no Brasil, ou melhor, as prioridades de gastos das famílias, você vai encontrar muitas vezes obra na própria casa em primeiro lugar, e educação em quarto, né? Então, assim, um país que dá mais valor a fazer um muro maior apenas, né? Em consertar o seu próprio banheiro, mas não dá valor ao investimento na educação, e quando dá, muitas vezes é meramente instrumental para ganhar mais dinheiro e não pelo interesse da cultura em si. A gente não pode esperar muito nem do brasileiro, muito menos do cristão brasileiro. Isso é péssimo. Segundo problema ressaltado pelos autores são os teleevangelistas. Bem, as visões apresentadas hoje na TV, elas são péssimas em termos de divulgação do cristianismo. E o pior de tudo, no Brasil, tudo aquilo que era ruim nos Estados Unidos conseguiu piorar de uma maneira assustadora. Você imagina aquilo que, por exemplo, o Kenneth Hagin fez nos Estados Unidos com a chamada teologia da prosperidade, ainda era um pouco palatável quando você lia a teologia dele, né, nos livros dele ou na revista dele, pela forma como era divulgada. Eu lembro que eu assinei a Word of Faith, né, durante algum tempo, recebia tudo em inglês, lia tudo, era bem interessante. O conteúdo era legal, né? Apesar de ser de uma origem neopentecostal, dessa teologia da prosperidade, tinha coisas interessantes. A teologia da prosperidade no Brasil é Bispo Edir Macedo, é Silas Malafaia, é R.R. Soares, é o boiadeiro Valdemiro Santiago e o Agenor Duque, fora outros. Então, assim, no Brasil o nível desceu assustadoramente. E aqui a pedição é muito pior. Você entende? O nível das heresias é muito mais alto. Então, os teleevangelistas, por incrível que pareça, se tornaram uma grande barreira para as pessoas terem uma conversão real, ou pelo menos uma simpatia ao cristianismo, diante de uma pregação única, né? A pregação única contribua, você vai prosperar. Tá? Então, e olha o pastor, que ele é um grande exemplo de prosperidade, você vai prosperar igual a ele, né? Então é um grande absurdo. E o último problema ressaltado pelos autores de iniciação à teologia são os ventos de doutrina, ou seja,
Cada hora surge uma coisa nova. Digo que no Brasil surge muito por conta da própria falta de cultura, né? Então, as subjetividades ficam mais exaltadas no Brasil por conta da falta de leitura, e tudo que está podre, ruim e atrasado chega no Brasil de uma maneira muito pior. Então, os autores escreveram no contexto norte-americano. Eu estou comentando essa introdução, trazendo um pouquinho para o contexto brasileiro, tá? Recomendo a leitura. Vou fazer aqui outras lives sobre este assunto. Pretendo avançar pelos capítulos e fazer aquele esquema que a gente tem conversado de fazer vídeos menores, mas fazer isso com mais constância, tá legal? Para a gente se encontrar sempre. Pessoal, forte abraço para vocês, muito obrigado pela presença de quem esteve aqui ao vivo e divulguem o vídeo na rede social de vocês, curtam lá THD Theological Doctor, curtam Meditoterapia, Neuroteologia. Quem quiser fazer parte do nosso grupo no Facebook, Cabala Cristã, Bento Mecubalino, está convidado. E lá na internet, o canal no YouTube, melhor falando, tá lá no YouTube o canal Cabala Cristã. Gente, quem quiser me encontrar, estou lá no Seminário Teológico Maranata, na Igreja Maranata da Tijuca, no Rio de Janeiro, para você ter aula comigo. No próximo ano, estaremos lá com o pastor Levi, na Facetem, tá? Na Bethlehem, tá? E se Deus quiser, em 2019, na ADCIM, no seminário da ADCIM, que vai ser na própria igreja mesmo, que está sendo montado pouco a pouco. Vamos torcer para que tudo dê certo, tá? Espero vocês em algum desses lugares para vocês me encontrarem e a gente conversar mais a fundo sobre teologia. Boa noite, tchau, tchau, fiquem com Deus, fiquem na paz.